Sejam todos bem-vindos. Amém. Seja bem-vinda à igreja em Nova Odessa. Amém. Sejam bem-vindos notáveis de Nova Odessa. Amém. As ministras da nova aliança. Sim. Aos servos bons e fiéis. Amém. Aos mordomos. Aleluia. E dispenseiros Amém. das insondáveis riquezas de Cristo. Amém. Senhor Jesus, Glória a Deus. seja bem-vindo o salva-vidas Amém. da igreja. Senhor Jesus, essa é a nossa função hoje. Amém. Senhor Jesus, Amém. eu vou pedir para dois irmãos orar para a reunião, Sim. o Marcelo e o Ronaldo. Aleluia. Amém, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor, nós te agradecemos nessa noite. Amém. Tudo que temos é porque recebemos. Honra o teu servo. Essa palavra maravilhosa. O Deus que ressuscitou. O Deus que venceu a morte. Pai, nós somos um com essa palavra. Senhor Jesus, queremos sim continuar progredindo para edificar a tua igreja. Senhor Jesus, profetizamos nessa noite. Ó Senhor Jesus, que cada um que aqui está seja um canal limpo e puro para ouvir o teu falar. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Essa noite o Senhor tem um desejo. Sim. Quer falar por meio de nós. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. De maneira especial nós te separamos do teu servo William. Sim. Fala por meio dele. Amém. Esteja em contato com o seu Espírito. Amém. Que não seja mais ele. Não. Mas que seja o próprio Cristo. Amém. Falando por meio dele. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Enquanto a nós. Sim. Nós não queremos ser meros ouvintes. Não. Mas nós queremos ser participantes. Aleluia. Sentando o irmão no amém. Amém. Absorvendo a sua palavra. Amém. Porque nós queremos que é o próprio Deus falando. Sim. Nos leve a ter tal reverência. Sim. Em ouvir o teu profeta. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Fale grandemente conosco. Sim. Esse mistério que é a ressurreição. Amém. Abra nossos olhos. Aleluia. Descortina o nosso coração. Amém. Da tua vontade. Sim. Que edificar a tua igreja. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Amém. Estou muito feliz hoje. Finalzinho de 2019 e muitos irmãos presentes. Isso é muito bom. E significa que a gente está no caminho certo. Amém. E esse ano de 2019 eu posso ser testemunha. Amém. Como o Marcelo diz, uma boa testemunha é quem vê Sim. e ouve o que está acontecendo. Aleluia. E eu estou vendo que esse ano está muito bom para a igreja em Nova Odessa. Amém. Irmãos, você viu tudo o que aconteceu esse ano? O Senhor nos colocou, Marcelo, no aquário maior. Amém. Aleluia. E tem mais peixe dentro do aquário. Marcelo, o número de peixe aumentou. Amém. E os peixes estão crescendo. Amém. Estão comendo. Sim. Estão ficando mais gordinhos. Amém. Senhor Jesus. Amém. Amém. E não é só isso não, irmãos. A igreja em Nova Odessa, ela realizou bastante projeto. Sim. A gente foi até a comunidade, Verdade. pregou o evangelho. Amém. A gente trouxe a comunidade até aqui. Amém. Nós marcamos um território, falamos a igreja está em Nova Odessa. Amém. Senhor Jesus. Amém. Nós começamos as células Amém. e elas começaram a se multiplicar. Verdade. Senhor Jesus, que maravilhoso isso. Amém. A nossa casa está sendo abençoada, não está, mãe? Amém. Nossa casa está sendo abençoada com as células. Os vizinhos estão sendo abençoados. Amém. Irmão, a igreja de Nova Odessa está andando. Amém. Os irmãos estão usando os dons. Sim. As irmãs estão pregando o evangelho, elas estão apacentando. Aleluia. Elas estão orando no meio da feira. Aleluia. Às vezes a gente não vê esse trabalho, mas as irmãs estão fazendo visitas. Sim. Isso é o Espírito do Deus triuno em nós. Amém. E às vezes a gente não vê elas trabalhando, Verdade. mas fala que os irmãos constroem os muros, Sim. mas as irmãs fecham as brestas. Aleluia. E elas não aparecem aqui, mas o prêmio delas está guardado lá na frente. Aleluia. E numa igreja em geral a gente teve o Expo Livro. Sim.
A gente teve o posso orar por você. Amém. E a igreja está andando. Amém. E Emerson, eu posso me arriscar a dizer, com certeza, arriscar não, é certeza. Aleluia. A igreja em Nova Odessa está prosperando. Amém. Senhor Jesus. Amém. A igreja em Nova Odessa está prosperando. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Mais perto. Senhor Jesus. Amém. Mas tem um motivo para isso. Isso não está acontecendo à toa. É porque nós estamos numa única linha ministerial. Amém. Eu vejo que os irmãos estão sendo obedientes. Amém. Obedientes à palavra de Deus. Amém. À unção dos nossos apóstolos. Sim. Nós estamos sendo fiéis à palavra. Amém. A palavra profética. Amém. Palavra fundamental. Amém. Irmãos, estão tendo reuniões de quarta-feira de palavra fundamental com o irmão Marco Melo. Amém. Isso não é à toa, Marco Melo. Não. Deus colocou isso. Amém. Porque a igreja em Nova Odessa precisa ouvir isso hoje. Amém. E a igreja está prosperando. Amém. Aí o Senhor, na maravilhosa sabedoria dele, ele pega a igreja em Nova Odessa, as igrejas em geral, e faz a gente passear pelo livro de Coríntios. E a gente entra no livro de Coríntios. Não é isso que a gente está vendo esse ano? Mas a igreja em Coríntios parece um oposto do que eu estou vendo aqui. Mas o Senhor, esse livro que foi escrito há quase 2000 anos atrás, irmãos, ele é novo para hoje. Amém. Se o Senhor colocou isso, é porque a gente precisa ouvir. Amém. É porque a gente precisa estar atento. Amém. Senhor Jesus. Amém. E a gente sabe que a igreja em Corinto, ela tinha muito problema. Ela tinha problema com partir do pão. Ela não seguia os pais espirituais dela. Estava deixando a palavra de lado. Tinha problema de sexualidade. Tinha problema com egoísmo, com ganância. Com os dons. Era uma igreja cheia de dons. Mas a igreja Corinto estava usando os dons em proveito próprio. Senhor Jesus. Amém. E o Senhor nos está mostrando isso, como falando, igreja em Nova Odessa, fica atenta. Sim. Senhor Jesus, porque aí fora está acontecendo muito. Sim. Senhor Jesus, mas no dia de hoje, o Senhor nos deu um passeio especial. Aleluia. A gente vai andar por Coríntios 15. Amém. Senhor Jesus, pode abrir sua Bíblia, irmãos. Aleluia. E Glória a Deus. deixar em Coríntios. Senhor Jesus. Amém. 1 Coríntios. Aleluia. Oh, Senhor Jesus. Amém. 15. Senhor Jesus. Amém. A igreja em Corinto, o negócio era tão feio lá, que quando uma pessoa era muito devassa, que fazia muita coisa errada quanto à sua sexualidade, as pessoas falavam que ela estava corintianizada. Então foi criado um verbo em cima da cidade de Corinto, de tanta devassidão que estava acontecendo na cidade. Então você via que o negócio era bem estreito ali. Aí vamos começar por 1 Coríntios 15. Ó Senhor Jesus. Amém. 1 até o 4. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Igreja em Nova Odessa, estou te lembrando do evangelho que anunciei. Amém. O qual recebeste, e o quais ainda perseverais. Aleluia. Por ele também sois salvos. Amém. Irmãos, o evangelho, a verdade da palavra, elas nos mantêm a salvo. Amém. É elas que nos mantêm seguro. Senhor Jesus. Amém. A menos que tenhais crido em vão. Sim. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Amém. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, Amém. segundo as Escrituras, Amém. e que foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém. Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Então, Paulo começou a ter problema com com esse ensinamento da ressurreição. A igreja em Corinto, ela tinha um pessoal, tá? Uma seita que se chamava Saduceus. E esses Saduceus, eles não criam na ressurreição. E eles não criam em anjos, não criam em várias coisas. E Paulo começou a ter problema com isso.
Só que a ressurreição, irmãos, é uma coisa muito séria. Ela é um fundamento da nossa fé. Amém. A ressurreição é o fundamento da nossa crença. Amém. Se você tira o fundamento de uma casa, o que acontece? Desmorona. A casa desmorona. Então Paulo começou a ter muito problema com isso. E a ressurreição é muito importante, irmãos. Vamos ler Gênesis. Vamos lá para o princípio para a gente entender bem. Gênesis 2. Senhor Jesus. Amém. Amém. Deixa a sua Bíblia marcada em Coríntios aí, que a gente volta para lá ainda. Gênesis 2, 15 e 17. Senhor, isso aqui é para a gente ter uma ideia, irmãos, de quão importante é a ressurreição. Amém. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou-o no jardim do Éden, Amém, para cultivar e guardar. Amém. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. O Senhor Deus deu uma ordem. Ordem. Senhor Jesus, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento, bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então lá no jardim do Éden, tinha várias árvores, e o homem podia desfrutar. Só que tinha uma árvore em especial que ele não podia, que era a árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal. E o Senhor falou: se comeres dessa árvore, certamente morrerás. Quem falou? Deus falou. Amém. E Deus não volta atrás. Não. Deus não mente. Não. Senhor Jesus. Amém. E o que aconteceu? O homem comeu. Senhor. E vale lembrar que Adão era o nosso representante da humanidade. Misericórdia. O primeiro homem. Nós estávamos lá. Nós somos a humanidade junto com Adão. Sim. E Adão comeu da fruta, pecou. Quando o homem peca, ele se afasta de Deus, porque a essência de Deus não aceita o pecado. E a essência de Deus é vida. Amém. E o homem se afasta da vida, e através do pecado entra a morte do homem. E a humanidade cai. Senhor Jesus. Amém. Aí acabou, porque Deus falou que o homem estava condenado, então a gente está tudo morto aqui. Tá? Não. Não. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Porque aí entra o maravilhoso plano de Deus. Amém. A multiforme sabedoria de Deus. Como Deus é incrível. Amém. Aí Deus, isso é loucura para os homens. Era loucura para os coríntios, que ficavam muito na mente. É loucura. O próprio Deus entrou na humanidade. Amém. E não foi só na humanidade. Ele entrou numa humanidade caída. Numa humanidade condenada. Amém. Deus se fez homem e se condenou a si mesmo. Senhor Jesus. Irmãos, Deus se fez homem e Ele entrou numa humanidade caída. E Ele viveu entre nós, passou todas as mazelas que a gente passa, mazela de tempo, de alegria, de tristeza. Ele comeu, bebeu, riu e passou por tudo isso aí. E Ele foi um homem entre nós. Amém. Isso está testemunhado, irmãos. Aleluia. Isso está testemunhado. Amém. Senhor Jesus. Amém. Amém. E foi condenado Sim. sem mácula nenhuma, porque ele não havia pecado. E como um cordeiro foi levado à cruz. Amém. Senhor Jesus. Amém. Amém, porque Cristo foi levado à cruz. Amém. Amém. Senhor Jesus. Aleluia. Só que na cruz, irmãos, Ele não foi sozinho. Não. Com Ele levou a nossa humanidade caída. Sim. Ele levou Satanás. Aleluia. Ele levou todas as coisas negativas Amém. junto com Ele. Glória a Deus. Olha o plano de Deus, irmãos. Amém. E Ele levou para a morte todas essas coisas. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. 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 E Ele foi ofertado ao Pai. Sim. O Pai aceitou a oferta. Glória a Deus. E no terceiro dia Ele ressuscitou. Amém. Senhor Jesus. Amém. E Ele subiu aos céus. Sim. Senhor Jesus, mas não subiu sozinho. Não. Vamos ler João 5:24. Glória a Deus. Senhor Jesus, amém. Aleluia. Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Oh,
Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. É verdade. É verdade. Amém. É verdade. Amém. Outro procurar Efésios 2:6 aí. Amém. Pode ler João aí, Ronaldo, fazendo favor. Aleluia. Em verdade. Amém. Em verdade. Em verdade. Amém. Quem está ouvindo, sustenta com amém. Amém. Contigo. Amém. Quem ouve a minha palavra. Amém. E crê naquele que me enviou. Amém. Tem a vida eterna. Amém. Não entra em juízo. Amém. Mas passou da morte para a vida. Amém. Efésios 2:6. Amém. Amém. Quem achou pode ficar em pé e ler. Amém. Juntamente com ele, Amém. ressuscitou. Amém. Fez sentar nos lugares celestiais. Amém. Em Cristo Jesus. Amém. Quem que ressuscitou? Juntamente com Ele. E nos fez assentar Amém. em lugares celestiais. Amém. Irmãos, você está vendo o peso da ressurreição? Glória a Deus. Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós temos que estar alegre. Glória a Deus. A ressurreição de Deus para a gente tem que ser uma festa. Amém. A gente tem que estar festejando, porque isso é algo muito grande. Sim. Amanhã nós temos o partir do pão, é uma festa para o Senhor. Amém. E às vezes eu falo até por mim, parece que eu estou num velório. Verdade. Às vezes eu estou quieto, às vezes a gente... Mas é uma festa. Uma festa. Irmãos, Cristo ressuscitou. Amém. E com Ele a gente também. Sim. Nós que estávamos condenados à morte. Sim. Hoje nós estamos no lugar. Sim. Junto com o Senhor. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar em Coríntios. Vamos ver o que Paulo está trazendo para a gente mais ali. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. É uns capítulos meio longos, irmãos. Vamos cada um ler um. 1 Coríntios 15, do 12 ao 19. Aleluia. Amém. Senhor Jesus. Cada um pega um versículo, levanta e lê. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. 12 ao 19. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirma algum dentre vós que não há ressurreição de mortos? Verdade. 13. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou? 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. 15. Se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, com que temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, o qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Amém. 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Senhor Jesus. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. 18. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Senhor Jesus. 19. A nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida. Somos os mais infelizes de todos os homens. Amém. Então, irmãos, segundo os saduceus lá atrás, Cristo não havia ressuscitado. Mas se Cristo não ressuscitou, o que a gente está fazendo aqui? Irmãos, a nossa fé é vã. A nossa fé é vã. A nossa esperança é só um achismo. Não vai ter ressurreição de mortos. Aquele reino que a gente está esperando não ia existir. Os mortos que dormiram no Senhor, todos aqueles que foram crucificados, decapitados, os mártires, foi feito à toa. Senhor Jesus, como é sério uma palavra que não é condizente com a verdade do Senhor. Quanto isso afeta a igreja, quanto pode mexer na estrutura. Irmãos, eu fico imaginando uma pessoa
em que a esperança dela é limitada às coisas dessa terra. Se você não tivesse o Senhor, a sua esperança ia ser com coisas perecíveis. Você estaria preocupado em comer, em beber, em se divertir, em pegar um carro melhor. E a única certeza que você ia ter é que um dia você ia morrer. Essa era a sua certeza, de aproveitar esse tantinho de vida que você tem, o máximo que você puder. Senhor Jesus. Aí você vê como é triste isso. Senhor Jesus. Mas amém. Aleluia. Porque nós conhecemos o Deus vivo. Amém. E há uma esperança. Sim. E a esperança não é um sentimento. Eu espero que você vai chegar bem. Eu espero que você vai melhorar. Mas a esperança é a certeza daqueles que esperam. Senhor Jesus. Eu tenho uma certeza. Porque o Senhor me fez uma promessa. Minha certeza, ela é fundamentada nas promessas de Deus. Eu tenho um livro aqui que ele está cheio de promessas. O Senhor falou a Davi: Davi, eu vou te dar um filho. Davi, eu vou te dar um filho. E esse filho vai reinar sobre todas as nações para todos sempre. Amém. Senhor Jesus. Ao profeta Isaías, ele falou: da virgem nascerá um menino. Irmãos, há quanto tempo? Está testemunhado. Foi pregado pelos nossos antepassados. Isaías: de uma virgem nascerá um menino, e ele será chamado Emanuel, Deus comigo, Deus conosco. Amém. Agora esse aqui, irmãos, é cravar uma fé. Isaías 9,16, vamos ler. Senhor Jesus, amém. Amém. Senhor Jesus. Quem achar pode ler. Amém. Isaías 9,16. Amém. 9:16. Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são dirigidos são revelados. 9:6, irmã, desculpa, eu falei 16, mas é 6. Bem alto, irmãos. Porque um menino nasceu, e um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. Amém. E o teu nome será Maravilhoso. Amém. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Amém. Aleluia. Isaías pregou assim: um menino nasceu. Nasceu. Isso há quanto tempo atrás? Já nasceu. Um menino nasceu. Ele tinha certeza. Ele usou o tempo para o futuro, mas ele já tinha certeza. Um menino nasceu. Amém. Senhor Jesus. Amém. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu tenho a certeza de que Cristo ressuscitou. Aleluia. Diga que hoje há um Deus triuno que vive em nós. Amém. Porque o Senhor me prometeu isso. E a Bíblia nos fala isso. E ela é documentada. Amém. O Senhor viveu em Roma. Ele tem uma genealogia. Ele foi visto pelos 12 apóstolos depois de ressuscitar. Ele foi visto em vida humana e foi visto depois da ressurreição. E ele foi visto pelos 12 apóstolos, por Maria, depois por mais 500 pessoas. Está documentado. E o Senhor me prometeu. Glória a Deus. E uma vez um irmão falou assim: se a Bíblia falar, a Bíblia fala que uma baleia comeu Jonas. Mas se me falar que Jonas comeu a baleia, eu acredito também. Porque é o Senhor que está me falando. Senhor Jesus. Amém. Vamos voltar para Coríntios 15. Oh, Senhor Jesus. A esperança cristã. Oh, Senhor, eu tenho certeza na minha espera. 1 Coríntios 20 eu vou ler. Senhor Jesus. Amém. Mas de fato é uma verdade. Mas em verdade Cristo ressuscitou dentre os mortos. Amém. Sendo Ele as primícias do que dormem. Amém.
Cristo foi o primeiro a ressuscitar? Teve outras ressuscitações, a próprio Lázaro, mas a ressurreição de Cristo foi algo especial. Quando Lázaro foi ressuscitado, ele um tempo depois voltou a morrer. Cristo não, ele ressurgiu no seu corpo de glória. Amém. E ele venceu a morte. Amém. Ele ressurgiu para a eternidade. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Glória a Deus. Porque assim como Adão, todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Adão era homem vivente, mas Cristo é um vivificador. Cristo traz vida. Senhor Jesus. Cada um, porém, há uma ordem, por sua própria ordem. Primeiro Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida. Então virá o fim, Senhor Jesus. Irmãos, deixa eu achar alguma coisa aqui para me escrever. Senhor Jesus. Aleluia. Vai. Senhor Jesus. Cada um, porém, na sua própria ordem. Vai invocando aí. Cristo. As primícias. Senhor Jesus. Depois os que são de Cristo. Na sua vida. É importante lembrar, irmãos, que a Bíblia ela usa duas denominações para reino. Vou fazer um castelo aqui, já vou falar que é para os irmãos já saberem o que é bem feio. Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, a partir do momento que a gente crê em Cristo, a gente é tirado do reino do mundo e transferido para o reino de Deus. Então, essa é a primeira etapa. Mas acaba por aí? Não. Existe a manifestação, existe o reino dos céus. E esse, irmãos, é para quem tem uma vida e ressurreição. Para nós, não basta simplesmente acreditar que Cristo ressuscitou. Está aqui quem acredita. Mas nós queremos algo especial. Amém. Nós queremos viver uma vida de ressurreição. Amém. Nós queremos viver por essa vida que vive dentro de nós. Amém. Isso é o que vai fazer amadurecer. Quando a gente sai na rua e usa o orar, usa orar pelas pessoas, a gente está manifestando o reino de Deus. Amém. Aqui, irmãos, é ainda para quem não tem muito compromisso, quem não tem disposição. Isso é o que eu vejo na igreja em Nova Odessa. Aqui as pessoas têm disposição. Amém. Eu vejo pessoas que são devagar ao falar, que não tem tanta cultura. Eu sou mesmo eu gosto do princípio de Paulo. Eu sou o menor de todos. Irmãos, olha os irmãos aqui, são irmãos crescidos. Eu me considero o menor de todos. Por isso que eu tenho que trabalhar muito mais. Eu tenho que trabalhar muito mais. E não é só trabalhar por mim, mas eu tenho que trabalhar com essa vida de ressurreição. Amém. Eu tenho que trabalhar com a graça que o Senhor dá para mim. Amém. Tenho que usar os meus dons. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, a igreja em Nova Odessa, como a gente está vendo isso no livro de Coríntios. Irmãos, vocês estão numa corrida, mas não é uma corrida à toa. Não é desferir golpes ao ar. Não. A gente tem uma meta. Sim. A gente tem um lugar para chegar. Amém. Vamos continuar aqui, Paulo está falando. 1 Coríntios 15, 24. E então virá o fim. Amém. Quando ele entregar o reino de Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, Amém. bem como toda a potestade e poder. Amém. Porque convém que ele reine até que tenha posto todos os teus inimigos debaixo dos pés. Amém. E o último inimigo a ser destruído, quem que é? É a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas, e quando acontecer que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente excluindo aquele que tudo lhe subordinou, excluindo a Deus Pai, Senhor Jesus.
Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, Aleluia. para que Deus seja tudo em todos. Amém. Irmãos, sabe o que eu amo na vida da igreja? É não correr em vão. É você entender o que está acontecendo. É você ver um propósito na obra de Deus. Deus tem um propósito. Ele quer sujeitar todas as coisas. Amém. E através de Cristo e a igreja. E quando Ele sujeitar todas as coisas e colocar todas as coisas debaixo do pé, Ele vai devolver ao Pai, em sinal de submissão. Amém. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor. Vamos continuar em Coríntios aqui, né? Vamos ver o que Paulo traz para a gente. Amém. Oh, Senhor Jesus. Aqui, ó, vamos 1 Coríntios 15, 29. Senhor Jesus, eu acho aqui, eu calculo que Paulo estava meio brabo com a igreja em Corinto. Eu estou vendo que ele está meio alterado. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? De outra maneira, o que farão os que se batizam por causa dos mortos? Isso aqui era uma seita herética que tinha lá na cidade em Corinto, que eles batizavam os mortos. Então aquelas pessoas que morreram antes de Cristo, você pegava uma pessoa, aí você falava, não, vou batizar meu pai. Aí você se batizava em nome do seu pai. Isso era uma seita herética. A Igreja Católica fez muito isso, né? Pegava uma moeda e você salvava a alma do seu parente lá. Aí Paulo aqui ele ainda fala assim, eles pelo menos estão acreditando na ressurreição. Não que esteja certo, eles são heréticos. Mas vocês nem nisso vocês estão acreditando, Coríntios. Aí continua assim, se absolutamente os mortos... Desculpa a voz, irmão, minha voz é estridente. Senhor Jesus. É porque também nós nos expomos a perigo. E porque também nós nos expomos a perigo a toda hora. Dias após dias morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos, isso é muito importante, irmãos. Tornai-vos a sobriedade como é justo. Volta ao que é sóbrio. E não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para a vergonha nossa. Alguém acha Gálatas? Pode deixar que eu... Senhor Jesus. Amém. Gálatas 1, que eu não lembro o versículo. Aqui, ó. Gálatas 1:6. Isso, irmãos, tem que ficar bem gravado na nossa mente, para não acontecer o que aconteceu na igreja em Galácia. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja maldito. Assim como dissemos, e agora eu repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anatema, seja maldito. Deus é tão maravilhoso que a gente sempre procura trazer experiência, né, para os irmãos quando a gente está preparando a mensagem. E essa semana a gente recebeu bastante visita lá em casa. E o pessoal ficou um tempo.
E eu tenho um primo que ele era evangélico. E hoje ele arrumou uma seita para ele ir. Essa seita chama Santo Daime. Não sei se alguém já ouviu falar. É uma seita que eles falam que foi um espírito que transmitiu para eles. É uma seita da Amazônia e ele está participando disso. E é uma seita da Amazônia, você toma um chá e ele fala que abre um terceiro olho e que... Só que eles usam os princípios da Bíblia. Eles falam ter comunhão com o Daime, comungar. E eles usam os princípios da vida, de você respeitar os seus pais, de você ser uma pessoa melhor, de você amar os outros. Mas, irmãos, isso é herético, é fora da palavra. E está levando muita gente para isso aí. É por isso que é importante a gente estar debaixo da palavra fundamental. A gente segue com a palavra profética, debaixo da unção dos nossos apóstolos, mas a gente também está sempre em cima da palavra fundamental. E não está acontecendo, está surgindo muita coisa em meios religiosos. Tem religião que é baseada em aparição de santo, que é transmitido por visões miraculosas. Tem religião que minha prima mesmo, ela decidiu que ela vai ser a igreja sozinha. Que ela viu muito problema na igreja, então ela vai começar a se reunir sozinha. Irmãos, vocês conhecem o corpo de Cristo, a mão não pode ficar lá e o corpo aqui. Você está partindo, isso é lindo na vida da igreja. A gente conhecer, saber o porquê, está integrado na palavra. Senhor Jesus. Isso está surgindo no meio evangélico. Já não acreditam em espíritos, tem uns que negam a existência de anjos, do próprio Senhor. Isso vai surgir muito, irmãos. Então é bom a gente sempre ficar atento. Amém. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Vamos ler 1 Coríntios 35, 15, 35. Senhor Jesus. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? Em que corpo vêm? Como ressuscitam os mortos? Em que corpo vêm? Insensatos, o que semeias não nasce, se primeiro não morrer. Eu amo esse princípio da Bíblia. A gente não nasce se a gente não morrer, irmãos. É louco isso. Vai pregar isso lá para os Coríntios. Senhor Jesus. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser. Quando a gente semeia é só o grão. Não vai nascer outro grão, mas vai nascer um fruto. Mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente, mas Deus lhe dá o corpo que Deus quer dar, que aprouve lhe dar. A cada uma das sementes o seu corpo, a propriedade. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua, a outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Senhor Jesus, amém. Irmãos, aqui Paulo está falando o seguinte: como será o nosso corpo da ressurreição? E eu amo esse princípio bíblico. Até na natureza, Deus é tão meticuloso, e nós temos um Deus tão perfeccionista, que a própria natureza reflete o que Deus é. E você joga uma semente no chão e ela está tão feinha. É o nosso corpo. Mas dentro de nós tem o quê? Tem uma vida. Amém. Tem uma vida. Amém. Aí quando esse corpo morre, que ele quebra e essa vida se expande para nós, há um corpo de ressurreição. Amém. Senhor Jesus, essa é a nossa esperança. Amém. Que lá, porque na cruz, os pecados foram condenados na cruz, mas eles ainda estão no nosso corpo. Mas no nosso espírito, irmãos, já está livre. E quando nós morremos na cruz e vivemos por essa vida de ressurreição,
aí a morte está condenada. Aí ela não tem poder sobre a gente. Amém. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, eu vou adiantar aqui, ó. Oh, Senhor Jesus, amém. O 47. O primeiro homem é formado da terra e terreno. O segundo homem é do céu. Você viu o que estava escrito a semana passada, a outra dimensão? Quando você pega uma caneta aqui, ó, e solta ela, o que acontece? Ela cai. Porque tem uma lei que fala que ela tem que cair. É a gravidade puxando, é uma lei da física. Mas no nosso corpo celestial não vai ter isso, irmãos. A gente está se desprendendo das coisas terrenas. E essa lei já não vai ter mais efeito. A gente foge do efeito da lei, que está puxando a gente para as coisas terrenas. E quando a gente se volta para essa vida ressurreta, a lei já não tem efeito. E o que caía, agora está subindo. Senhor Jesus. Amém. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do celestial. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a corrupção. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do celestial. Em 1 Timóteo 3, fala assim: como proceder na casa de Deus? Aí ele pula assim: grande é o mistério da piedade. Aí eu pensava assim: o que é ser uma pessoa piedosa? É só ser uma pessoa boa, que quer fazer o bem? Não, irmãos, para a gente piedoso é algo celestial. É quando a gente manifesta Cristo na carne. Quando as pessoas olham e vê a manifestação do reino dos céus. Isso é viver uma vida de ressurreição. E tem que ficar bem intrínseco. A gente não só tem que acreditar que Cristo ressuscitou, mas a gente tem que viver essa vida de ressurreição. Senhor Jesus, amém. Aí eu vou ler o último versículo, irmãos, e os irmãos podem compartilhar. Pode compartilhar as experiências que viveu esse ano aí. Amém. Senhor Jesus. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Aleluia. Quando o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Aleluia. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados, irmãos, sede firmes. Sede firme, irmãos. Inabaláveis, Senhor Jesus. E sempre abundantes na obra do Senhor. Amém. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Irmãos, continua. Seja abundante no seu trabalho. Porque o seu trabalho no Senhor, irmão, não é vão. Seu trabalho, Ronaldo, no Senhor não é vão. Aleluia! Emerson, o seu trabalho no Senhor não é vão. Amém. Senhor Jesus. Os irmãos me desculpem, era um tema muito comprido. Senhor Jesus. E eu, o menor de todos, tive que trabalhar muito mais. Senhor Jesus. Amém.